Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Muito obrigado, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, chamado Fundamentos do Misticismo. Nesse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: todo o nosso trabalho é alcançar a liberdade. Toda a missão de Cristo é nos libertar. Mestre, sobre esse assunto da liberdade, qual é a visão do mestre sobre o que é a liberdade? Ô Gilson, a nossa ideia de liberdade é só uma ideia. As pessoas fazem ideias do que é ser livre. O ser humano, em geral, ele usa a expressão liberdade assim de uma forma muito livre até, porque ele usa a expressão liberdade como liberdade financeira, liberdade econômica, liberdade política, liberdade de expressão e liberdade de opiniões. Então a gente usa a expressão liberdade dessa forma. Aqui, a expressão liberdade, no sentido que nós empregamos aqui, dentro desse contexto, desse florescer, desse despertar, é a ciência da revelação daquilo que é real, daquilo que é a verdade. Sem a ciência daquilo que é real, sem a verdade, nós desconhecemos a liberdade. A base para a liberdade é a compreensão daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Quando você me pergunta qual é a sua visão disso, a minha visão é a seguinte: sem a visão da verdade sobre quem nós somos, e tudo isso que esse sentido do eu, desse mim, desse ego representa, sem uma direta compreensão disso, sem a verdade sobre isso, é impossível a liberdade. Agora, a expressão liberdade em si, ela é indescritível. Nós podemos ter acesso à verdade sobre quem nós somos e sobre quem acreditamos ser. Então, repare, nós temos aqui duas coisas: a ideia sobre quem nós somos, tudo aquilo que esse sentido do eu tem sobre quem ele é, essa forma como ele se vê, aquilo que eu tenho chamado de autoimagem. Então, essa é a verdade desse eu sobre ele mesmo, o que representa um estado de condição psicológica de desordem, de confusão, de problema, de sofrimento. Essa é a condição do eu, desta identidade que se vê separada de Deus, que se vê separada da vida, que se vê separada do outro. É essa autoimagem. Então, ter uma visão da verdade sobre esse eu é abrir uma porta para o fim desta condição. É terminar com essa velha condição de identidade egóica, para o início, para algo novo se aproximar. Então, nós abrimos essa porta quando tomamos ciência de tudo aquilo que o ego, o eu, representa. Ter um olhar direto para todo esse movimento egóico é descartar essa condição psicológica desse ser alguém. Então, aqui, no momento, nos deparamos com a verdade daquilo que está fora de tudo aquilo que o pensamento possa descrever. Então, temos sim a verdade daquilo que somos em nossa natureza verdadeira. Em nossa natureza verdadeira, nós somos a liberdade. Só a liberdade em seu ser. Essa liberdade é amor, é paz,
é felicidade. É aquilo que a gente pode aqui fazer uso de expressões, mas estamos sempre diante do mistério, daquilo que é indizível, que é a realidade divina. Então, a verdade da liberdade é indescritível, mas podemos ter a verdade daquilo que não é essa liberdade, sendo investigada, sendo compreendida e sendo finalizada, que é essa condição do ego. Assim, não podemos, Gilson, nos aproximar de uma forma positiva no sentido de descrever aquilo que é a verdade sobre a liberdade. Mas podemos descartar aquilo que não é essa liberdade, descartando a ilusão deste centro falso, que é o eu, o mim, o ego. Esse sentido de pessoa, como nós nos vemos, como nós nos posicionamos na vida, nesse modelo de pensamento, como nós temos funcionado. Nessa inquietude, nessa tagarelice interna, nesse padrão de pensamento condicionado, político, filosófico, social, religioso. O fim para tudo isso é o aparecimento de algo que está presente, embora não possa ser visto ou reconhecido em razão desta condição de sonho, de sono, em que esta consciência do eu, que é a consciência egóica, se encontra. Então, a verdade sobre a liberdade está na ciência desta verdade, do fim desta condição psicológica, desse padrão condicionado de mente egóica, o fim dessa mente, que é a mente do eu. Isso é a liberdade. É possível viver isso, descrever isso, não. Aqueles que realizaram isso, eles não descrevem o que é a liberdade. Eles investigam o que não é a liberdade. Eles investigam a natureza, a estrutura, a base da ignorância, aquilo que sustenta a ignorância. A investigação disso, uma aproximação direta, põe fim a essa ignorância, a essa ilusão. Isso é a verdade sobre a ilusão se revelando. E quando isso se revela e a ilusão termina, a ignorância termina, o sentido do ego se desfaz, temos a presença daquilo que realmente somos, que é liberdade. Ok? Perfeito, perfeito, mestre. Ô, mestre, a gente tem uma pergunta no inscrito aqui no canal, do Joel. Ele pergunta o seguinte: uma dúvida. Como morrer para o observador? Há um equívoco aí, Gilson, nessa pergunta. Aqui o trabalho consiste exatamente no fim desse observador. Aquilo que é real está presente quando esse observador termina. Porque esse observador é o elemento que se vê separado daquilo que ele está observando. Por exemplo, nós temos o pensamento. E a ideia que fazemos é de que somos o pensador do pensamento. Esse é o observador. Para nós, o pensador chega primeiro, depois o pensamento. Então, a ideia é que esse pensador é o responsável e o criador do pensamento. Então, esse é o sentido do eu, que é o observador. É isso que precisa desaparecer. Então, quando isso desaparece, a realidade se mostra. O fim para esse pensador é o fim para essa condição de pensamento presente.
Eu me refiro a esse pensamento condicionado, a esse modelo de pensamento egóico, que tem um centro, é um centro em torno do qual o pensamento acontece. Ele tem um observador, que é o pensador, vendo ele. Então, esse pensamento precisa desaparecer. E ele desaparece quando o observador desaparece. Então, aqui se trata do fim do observador. Quanto ao fim do observador, isso requer uma atenção sobre o movimento da dualidade. Uma vez que você coloque atenção sobre esse movimento de separação entre o observador e a coisa observada, que é o pensador com o seu pensamento, nós temos o fim dessa condição de separação, de dualidade. Essa dualidade, Gilson, é uma invenção, uma imaginação do próprio pensamento. É o próprio pensamento que cria a ideia de um pensador. Então, o próprio pensamento cria uma separação e fala de um pensador. Mas é um jogo do próprio pensamento. É como quando temos uma experiência. A memória, a lembrança de uma experiência. Essa memória, essa lembrança da experiência, nela, o pensamento cria a ilusão de um experimentador que viveu aquilo no passado. O que estamos tendo agora aqui é uma memória, uma lembrança, uma experiência. E mesmo assim, o pensamento cria um experimentador para essa experiência. O que é uma ilusão? Aqui, tomar ciência da verdade é por fim a essa dualidade. E o fim dessa dualidade é o fim do ego, é o fim do eu, é o fim do observador. E se ele termina, essa experiência termina, esse pensamento termina. Seja essa experiência um medo ou alguma forma de sofrimento, tudo isso se desfaz quando o sentido do ego, do eu, que é o experimentador, que é o pensador, não está sustentando mais isso. Nós temos uma visão equivocada do sofrimento, por exemplo. Para nós tem alguém em sofrimento, e aqui estamos dizendo que o sofrimento é esse alguém. É o pensamento que cria a ideia de alguém sofrendo, quando o sofrimento está presente. Então ele cria a ideia do sofredor, mas o sofredor é o próprio sofrimento. Veja como é importante a compreensão disso, Gilson. Nós passamos uma vida inteira enganchados, presos, em condições psicológicas de sofrimento, por não compreendermos a natureza e a estrutura do ego, a natureza e a estrutura do eu. Tomar ciência disso é por fim a essa condição. Olhar para isso é terminar com isso. Ok? O mestre, é realmente incrível poder ter essa percepção de como os problemas, o sofrimento é um pensamento que vai se repetindo e existe essa separação, mas é algo tão esse condicionamento é tão antigo que é um bololô só dentro do sofrimento. Agora com essa aproximação no trabalho com o mestre, com esse compartilhar de presença com o mestre, muitas vezes é possível perceber esse pensamento que chega contando uma história e nesse olhar não se embolar com aquela história, e é algo indescritível esse olhar, essa visão que o mestre traz e compartilha, porque realmente só existe o sofrimento
sustentando o sofredor e vice-versa. A inclinação, em razão de todo esse movimento de condicionamento milenar que temos, é a inclinação a favor dessa ilusão. Nós sempre vamos nos inclinar em direção ao apoio dessa ideia conclusiva de que estamos aqui sendo essa pessoa nesta condição de sofrimento. Não nos foi dado olhos para olhar para isso. Não nos foi mostrado como olhar para isso. Nós precisamos descobrir o que é aprender sobre nós mesmos. Porque apenas quando você começa a aprender sobre si mesmo, é que você começa a descobrir como você funciona. O interessante aqui é que saber como você funciona, a partir desse olhar, lhe facilita ter uma profunda compreensão do outro ser humano. Compreender a si mesmo é compreender o outro, é se compreender no contexto das relações, dos relacionamentos. Nesse sentido, o outro também funciona como um maravilhoso espelho para você se ver, para você se estudar. Se trata sempre disso, Gilson, de estudar a si mesmo, de aprender como você funciona, tomar ciência do próprio movimento interno que se processa, o pensamento em você, o sentimento em você, a emoção em você. Quando você recebe uma notícia agradável, como esse agradável é visto, é recebido aqui, nesse mim, nesta autoimagem? Quando recebe uma notícia desagradável, como esse mim, esse eu, essa pessoa recebe essa notícia? É por isso, Gilson, que não se aprende lendo livros, fazendo estudos, assim chamados espirituais. Você aprende a no viver, momento a momento. Quando uma pessoa te elogia, você observa em que nível isso é tocado aí dentro. Como é que esse mim, esse eu se sente diante de uma lisonja ou diante de uma ofensa? Veja, nenhum livro pode lhe dar isso, nenhum estudo intelectual pode lhe dar a ciência de se compreender, a percepção de suas reações nesse instante, nesse momento. Desde pequenos, nós estamos vivendo a vida como os nossos pais viveram. Estamos apenas seguindo o curso, como todos eles, reagindo ao momento presente, a todo tipo de desafio e de estímulos externos, como eles também reagiram. Nós precisamos trazer consciência para esse instante, observando nossas reações nesse momento, momento a momento. Ter esse olhar, apenas o olhar, não é para tentar modificar isso ou alterar isso, é apenas para olhar. Aqui, a coisa mais singular de todas que nós trazemos dentro dessas falas é a singularidade de saber que não se trata de fazer alguma coisa com aquilo que se observa. Basta olhar. Nesse olhar, nesse puro e direto olhar, sem reagir, sem procurar se proteger, se defender ou fazer qualquer coisa
Nesse instante é anulado a identidade do eu, que sempre reagiu, que sempre se moveu a favor ou contra daquilo que ele, sendo o observador, estava observando. Agora estamos eliminando esse observador, ficando apenas com a observação. E nessa observação, uma ação misteriosa acontece, que é a quebra desta perpetuação, dessa continuidade, desse movimento que é o movimento egocêntrico. Então, isso é ter uma aproximação da meditação e, simultaneamente, do autoconhecimento. É nisso que consiste, Gilson, esse trabalho. Tomar ciência do movimento do eu. Apenas isso. Um olhar direto para esse movimento. É o fim daquele que sustenta essa movimentação, essa continuidade, essa perpetuação. Ter uma aproximação de si mesmo desta forma, ninguém pode fazer isso no seu lugar. Nenhum especialista, nenhum analista, nenhum professor espiritual, absolutamente ninguém pode. Apenas você, tomando ciência de suas reações, aqui e agora, momento a momento. Então, algo novo se revela. Você está se aproximando da arte de ser. Inteligência, consciência, presença. Então, esse portal da meditação se abre. Veja, é a meditação nesse instante, caminhando, conversando com alguém, trabalhando, levando as crianças ao colégio, como costumo dizer sempre, dirigindo seu carro, lavando louça. E nesse momento você está ciente de suas reações. Um pensamento surge, e com ele um sentimento, uma emoção, e você apenas observa, não reage, não se confunde, não se identifica, apenas toma ciência disso. Então, na razão em que isso começa a acontecer, há um esvaziamento desse psicológico conteúdo de repetição, de continuidade, de inquietude. Então, algo começa a surgir, algo começa a aparecer. Na verdade, algo que já está presente agora começa a se revelar. É a verdade do silêncio. Isso porque a mente está se tornando ciente do próprio movimento dela. E esse sentido de consciência egóica, envolvida como ela está no seu próprio mundo particular de imaginação, memórias, recordações, projeção do futuro, tudo isso está sendo descartado. Porque esse momento está sendo visto. E esse tempo psicológico, que é o tempo do eu, do ego, está sendo eliminado. Isso é a presença da meditação. Isso é a presença de uma atenção sobre si mesmo, nesse instante, aqui e agora. Tudo bem? O mestre, essa visão que o mestre traz desse autoconhecimento é muito revolucionária, como eu costumo dizer, porque eu já tinha um entendimento do que é muito difundido na espiritualidade de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, mas muito na ideia de analisar a si mesmo, de investigar analisando a si mesmo. E o mestre traz essa visão exatamente de apenas tomar ciência de tudo que se passa, que o mestre chama de autoconhecimento real. O mestre pode falar um pouco mais dessa diferença do que
é entendido como autoconhecimento do que o mestre traz? Gilson, a diferença é que aquele que analisa ainda é o elemento que vem do passado. Ele só pode analisar com base nos critérios que tem. E esses critérios são os critérios do pensamento. Portanto, o pensamento ainda faz parte do analista. E o que ele pode analisar são também pensamentos. Então, a coisa analisada e o analista é uma única coisa. Não existe nenhum analista sem o pensamento. O analista é o pensamento, assim como o pensador é o pensamento. Então, você não vai conseguir enxugar esse gelo com um pedaço de pano. O analista, ele analisa com base no pensamento. O pensamento é a própria coisa que está sendo analisada. Assim, veja, a coisa analisada é o pensamento. Mas o analista ainda é o pensamento. Você não pode descartar o analista do pensamento, porque o pensamento é o analista. O analista é o pensamento. Assim, aquilo que ele analisa é o pensamento analisando. Veja, tudo isso está dentro do próprio movimento do ego, que é o movimento do pensador. Analista é uma outra palavra para pensador, para experimentador, para o eu, para a autoimagem. E essas palavras são palavras diferentes, mas está falando do mesmo fenômeno, que é o movimento do pensamento. Aqui se trata, Gilson, de apenas ficar no olhar. Nesse olhar não existe analista, porque não se busca fazer nada, entender nada, aceitar ou rejeitar, ou explicar, ou tirar conclusões, ou pensar a respeito, ou analisar sobre aquilo. É apenas olhar. Quando há esse olhar, a mente está ciente do movimento dela própria. Apenas isso. É a mente ciente dela mesma. Ela não faz nada, ela apenas se torna cônscia dela mesma. Nesse olhar, há apenas o olhar. Não tem alguém olhando. Não tem alguém pensando. Não tem alguém analisando. Não tem alguém estudando aquilo. É só o olhar. Então, estamos diante de algo que está fora do pensamento, quando há só o olhar. E isso que está fora do pensamento é algo fora do conhecido, fora do modelo do passado, que é o pensamento, fora do modelo do pensador, que é o pensamento, do analista, que vem do passado, que é o pensamento. Veja como é simples isso e de uma importância extraordinária. A arte da consciência é permanecer como consciência. Como consciência não há tempo. Não há esse modelo de passado, nem de presente, nem de futuro, nem de pensador, nem de pensamento, nem de observador, nem de coisa observada. A presença dessa atenção, desse olhar, faz com que esse observador desapareça na coisa observada. E essa coisa observada desapareça no observador.
Então, há algo agora presente, mas que não faz parte mais do conhecido. Esse, Gilson, é o acesso real ao seu ser, à sua natureza divina, ao seu estado natural que é atemporal, que está além do corpo, da mente e do mundo. Esse é o estado de não dualidade, de não separação. E esse estado não é o estado de alguém, não é o estado de uma pessoa, não é o estado de um pensador, de um analista, é o natural estado divino. Repare que aqui nesse instante, nesse estado, não fica o meditador meditando, mas a meditação está presente. Percebam a beleza disso? A presença da meditação é a ausência do meditador. O interessante também aqui, Gilson, é que nesta meditação, a mente é meditativa, mas a mente não é mais a mente de alguém meditando. Não é a mente da pessoa. É esse simples e direto sentido de ser, sem presente, passado ou futuro. Ok, ok, mestre. Gratidão aí, já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está assistindo o vídeo, já deixa um like, já traz um comentário fazendo perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E para você que tem interesse em se aprofundar nesse estudo de si mesmo, fica o convite para vir participar dos encontros Satsang, que são os encontros que o mestre Gualberto proporciona. São encontros online, de final de semana, tem encontros presenciais e também retiros. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Mestre, gratidão e até a próxima. Não é passivo de melhora e de autoaperfeiçoamento. Aquilo que somos está completo. É algo único. É a realidade de Deus. E é isso que Joel coloca. Tudo que nós precisamos aqui é nos tornarmos cientes dessa realidade divina. E eu tenho colocado.